E vamos aí aproveitar, então, mais uma vez esse espaço, né, para conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, sobre aquilo que vocês vêm enfrentando aí nos locais, né, dúvidas que foram trazidas, né, e, enfim, alguns pontos talvez aí especiais que o Paulo aí tenha separado para conversar, né. Eu acho que seria isso agora no momento, né, e vamos, acho que, partir direto para as questões, Paulo. Na realidade, quem separou as questões até foi a Paula. A gente tratou com as áreas, né? A Deise ajudou também nesse processo para essa live específica. Tem uma primeira que é de CNH do Brasil, que eu vou pular, tá? Que daí a gente trata depois, e a gente pode iniciar por essa aqui, que quem trouxe foi o pessoal de Pelotas. Quer que eu leia? Vamos lá, então. A contribuição do Cristiano e da Lucélia, do Tudo Fácil Pelotas. A pessoa habilitada apresentada para a liberação do veículo é parte legítima para protocolar uma defesa? Ela diz aqui, né? Vivenciamos uma situação atípica em que a condutora de um veículo abordado, então uma pessoa estava dirigindo, menor de idade, 16 anos. O veículo foi abordado e liberado, ele não foi recolhido a depósito, somente com a apresentação da pessoa habilitada, de pessoa habilitada, que era a genitora da menor. O veículo não se encontrava nem no nome da menor, nem da genitora. Na cadeia sucessória também não, somente no AIT, sim, o nome da menina de 16 anos, a menor de idade, que consta no AIT como condutor. Ela não havíamos localizado diferente. Lá, eu não olhei, tá? Agradeço a pergunta, Cristiane e Lucélia. Eu não olhei o AIT em si, mas a pergunta foi bastante interessante, né? Eu queria primeiro analisar o caso em si, né? E bastante seja, aconteça bastante no interior do estado. Aqui em Porto Alegre a gente não vê tanto. Paulo, tá cortando, Oi. não sei se para todos ou... Para mim também tá. Para mim, para as gurias, tá pipocando, parece que tá falhando. E dá uma cortada, uma falhada assim no meio. Peraí. Vocês me escutam? Não? Sim, sim. Sim, ok. Sim. Melhor agora? Tá. Melhor. Beleza. Sim. Então, vamos lá o caso inteiro, tá? É interessante, eu queria analisar primeiro o caso, porque o caso pode não ser comum em Porto Alegre, provavelmente, mas no interior e nas localidades do interior deve acontecer bastante. Então, era uma menina menor de idade, portanto, não habilitada, dirigindo. Ótimo. Então, pensamos o seguinte, já foi abordada, houve uma autuação de trânsito. Essa autuação que parte do princípio de tu tem um veículo sendo dirigido por pessoa não habilitada, já levou uma infração. E daí o brigadiano, no caso, 121, 101, ele liberou o veículo para ser dirigido por pessoa habilitada. Daí tanto faz se sou eu, se é a Letícia, se é dono do veículo, se é amigo da família, ele vai ser liberado. Então, o que ocorreu ali foi perfeito. Tinha uma pessoa não habilitada, menor ou não, uma pessoa não habilitada dirigindo, a brigada abordou, multou o veículo foi liberado, não foi recolhido a depósito, porque foi apresentada a pessoa habilitada. Então, no caso, não importa para isso se o veículo está em nome da menor, da genitora, do que seja. Tá? Pensa o seguinte, eu estou num carro do meu sogro, ou de pessoa totalmente aleatória, sou pego bêbado dirigindo, e daí o que eles fazem, geralmente, na balada segura, eu sou clássico, né? Eles chamam a pessoa habilitada. É o seguinte, quer chamar? Eu vou chamar minha mãe para vir. Daí vem a mãe, pega o carro e dirige. A mãe não tem nada a ver com o carro, eu não tenho nada a ver com o carro.
mas eu estava dirigindo, e o proprietário do veículo vai ser autuado por permitir, né, artigo do CTB, permitir dirigir sem CNH. E daí talvez um outro enquadramento mais que o brigadiano entenda, o agente de trânsito entenda como necessário. Depois, a pergunta, né? A pessoa habilitada apresentada para a liberação do veículo é parte legítima para protocolar uma defesa? A menina de 16 anos, então, ela faz parte daquele auto de infração. Ela, por ser menor de idade, ela tem que ser representada. Eu não entendo que ela possa, Langoni, tu vai me dizer o contrário, tá? Eu não entendo que ela possa se defender, porque ela não é maior de idade. Então, ela tem um representante legal, que são os genitores, correto? Ou não? Uma menor de idade pode se defender? Acho que não, né? Porque De ela não é... 16 anos, ela tem maioridade civil, né? Ok. Então, Então ela nós estamos poderia... falando de direito civil. Ok. Mas assim, ó, ali ela pergunta se a pessoa que saiu dirigindo o veículo, né? Mas que é Ó, mãe da menina. Então ela é, é a genitora, então sim, ela tem poderes. A genitora sim, sim. assim, ó, o veículo abordado foi liberado somente com a apresentação de pessoa habilitada. Nesse caso, a genitora, para quem foi liberado o veículo, poderia apresentar defesa. Na verdade, assim, ó, a defesa tem que ser apresentada pelo condutor ou pelo proprietário. Isso. Se o condutor não responde civilmente, alguém responde por ela. Mas nesse caso, me parece que com 16 anos, já responde civilmente, né? Sabe que eu Aham. fiquei com dúvida um pouco assim nessa É. questão juridicamente, mas o Código de Trânsito não traz essa exceção, né? Isso aí tem que verificar no Código Civil, porque só abre espaço para o condutor, o proprietário, né? Sim. E no caso de cargas, lá, o atravessador, o transportador, essas coisas assim. Mas nesse Sim. caso, entra direto no Código de Processo Civil. Lá, ela tem 16 anos, ela era condutora, se não for o proprietário, será ela. Ah, ela não responde civilmente? Bom, aí o tutor, sei lá. Mas É. porque se ela não pode fazer, ela não pode colocar ninguém de procuradora para fazer também. Não, Entende? procurador não, mas aí É. sim, daí o genitor. Isso passa. É que eu não tinha pensado na possibilidade dela se defender. Não foi a pergunta, mas agora me veio na cabeça. Daí foi interessante, ó. O Código Civil diz que menor de 16 é absolutamente incapaz, Isso. mas o maior de 16 já não. Deixa eu ver, que é o relativamente incapaz, né? É civil, né? É responsabilidade É, civil. absolutamente, relativamente. Ó, o maiores de 16 anos, 18, ébrios, naturais viciados em tóxicos, aquele que causa transitória permanente e não puder exprimir as vontades, ou os pródigos. São incapazes relativamente a certos atos ou maneiras de exercer. No Detran, não sei. Eu ia falar, para ter tiro certo, a mãe pode, porque sim, a mãe é um representante legal. Até uma outra pergunta que teve. Agora, 16 anos, eu não perguntei pro pessoal da 16 para cima. Seria interessante deixar É. isso e perguntar, porque não sei como é que eles estão aceitando lá na divisão, se Uhum, for menor de idade, se vão aceitar. No caso, 16 anos está no limite ali, né? Da uhum, responsabilidade civil. Claro que do trânsito ali podem decorrer aspectos criminais, responsabilidades criminais, que aí ela não uhum, responderia mesmo, né? Mas uhum. no caso da infração em si, direito administrativo, era interessante perguntar se aceitariam esse tipo de. Obrigado, Langoni. Porque isso eu não tinha pensado e achei que poderia trazer realmente uma contribuição. Foi legal. Mas está respondido, pessoal de Pelotas. Sim, ele é parte legítima, porque a Wiki traz isso. Até na próxima pergunta, se não me engano, ó, diz: mãe de menor pode recorrer com parte legítima ou deve apenas representar o menor em defesa e recurso? A Alexandra trouxe. Então, a mãe de menor pode recorrer com parte legítima? Sim, a mãe do menor, ela vai ser parte legítima, sendo o menor proprietário do veículo ou condutor abordado ou indicado também. Se por acaso tem um menor de idade dirigindo o veículo, comete infração de trânsito num pardal, pode ser indicado um menor de idade como condutor, por incrível que pareça, vai levar uma outra infração, que é permitir sem CNH, né? E outras questões mais. Mas, sim, a mãe pode representar, né? A menor. A mãe, o pai, daí diz ali, ó, a wiki que eu estava olhando, né? Representantes legais. O pai
Mãe, tutor ou curador. Genitores, se presume o exercício do poder familiar comprovado por documento de identificação do menor e do respectivo genitor. Então, ele só apresenta, no caso de pais, o documento de identificação da criança e daí do maior de idade responsável, do pai e da mãe, para a conferência da assinatura no documento que ele está assinando. Né? Se ele está representando, ele está assinando pelo menor de idade. Ou mesmo, então, de um tutor ou um curador, ele vai ter um documento específico com relação a isso. Então, as duas perguntas, elas se conversam, né? Aqui com uma questão ocorrida de fato, né? Lá em Pelotas. Paulo, não, na verdade, a pergunta é, eu acho que sobre o mesmo atendimento, fui eu que dei suporte para o Tudo Fácil, só que eu fiz a pergunta de uma forma e eles fizeram de outra, mas eu acredito que a dúvida é a mesma. A mãe queria entrar como ela sendo a parte, ela recorrer. E eu tinha instruído que ela fosse cadastrada como uma representante da menina. Isso. Né? Mas ela queria, era ela se recorrer como se ela fosse a parte. Mas e ela é. Por quê? Porque ela é mãe da menina. Ela é a genitora, então ela é representante legal da menor de idade. E a menor de idade... E aí no cadastro, então, ela não entra como... Ela não é cadastrada no CIT como representante, então ela... Como é que fica no presencial? Quando você tem uma representação com procuração, ela entra como representante? Com procuração, Fábio pode sim. ajudar. Então, para mim é a mesma coisa. Uma pessoa está sendo representada, só o instrumento de representação que é diferente. Quando tem uma CNPJ, uma empresa, representação, só que o documento de representação é diferente. A Fabiane pode me falar o contrário aqui, mas eu estou indo por analogia. É que eu acho que a situação, Não, é ela é isso. muito... Eu não sei, né, gurias, mas eu acho que a situação é estranha, porque ela quer defender o indefensável. Tinha uma menor de 16 anos dirigindo. Então, não tem... Ela quer ela se defender como mãe, ou ela está querendo representar... Não deu para entender isso. Ela, Não, como ela representante, ela quer... tem o direito de entrar. O que ela E vai ela dizer, pode... qual é o mérito que ela vai alegar? Sei, não tem o que ela alegar, né? Vocês têm que proprietário do entender veículo... assim, ó, o que que tá escrito no auto lá de infração? Foi a menina, né? Deve ser o nome da menina. Então, assim, o que a gente faz? Se ela for se defender de um processo de suspensão, vai no nome dela e a mãe cadastra como representante. E aí, mediante o documento de identidade dela e da mãe e da menina. Aí tá comprovado. Independente se é um menor, É isso? se é uma pessoa não habilitada, se é uma pessoa habilitada, ela está sendo representada, o instrumento só é diferente. Eu entendo dessa forma. E daí, se é um indefensável, se não é, Letícia, a gente não entra no mérito, Sim, aquele a negócio. gente não Ela vai pode entrar, se defender, claro. mesmo que Isso. seja protelatório, ela vai. Isso. E daí, a menina entrar, surgiu a dúvida, porque ela já tem 16, então a gente não sabe ainda. Eu estive pesquisando aqui, tá, Paulo? Por favor. Menor de 18 anos não é capaz para interpor recurso de multa, tá? Ótimo. Então, representação do representante legal ou então, no caso, os pais procurador, não. podem, dos 16 aos 18, os pais podem, depois tem que ser ela ou o proprietário. E nesse caso aqui, seriam os pais ou o proprietário, não teria outro. Algum procurador, ela não poderia É a assinar mesma- a procuração. Não, quem pode assinar a procuração para representar somente É o os pai e pais, a mãe. então ela não tem como. Ok. Ela não responde por ela nesse caso de recurso de multa nesse momento. Boa. Lucélia? É o mesmo caso do veículo em nome de menor, né? O mesmo caso. Mesmo caso. Lucélia? Paulo, desculpa te interromper, tu consegue me mandar o link dessa reunião no WhatsApp? Sim. Eu acho que é o mesmo caso do proprietário menor, só que o problema, a questão é que o proprietário menor, né, embora não mude, né, a situação, ela vai poder representar igual, mas o proprietário pode, o menor pode ser proprietário, o menor não pode ser condutor, tem uma leve diferença aí, né? Mas igual ele vai ter representação, ele vai ter o direito, né, contraditório, ampla defesa, etc, né? E aí, claro, o mérito quem vai julgar depois não somos nós, né? A Lucélia, eu acho que está enviando as mensagens ali pelo chat, ela está sem o microfone.
Ah, entendi. Só um minuto. No caso específico, a mãe estava se defendendo como se ela fosse parte legítima por ter sido a condutora apresentada para retirar o veículo. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, ela... Imagina o seguinte. Joana é mãe de Maria. Tá? Joana estava... Stephanie estava dirigindo. Joana foi lá pegar o carro. Joana não é parte. A Stephanie é parte, porque estava dirigindo, ou a Suelen era a dona do veículo. Então, não existe relação. Não existe relação por ela ser a condutora apresentada, porque ela não faz parte do auto de infração. Ela só foi indicada para tirar o veículo dali. Tá? Isso. Olha, só um comentário assim. A mãe dela, ela tendo menor de 18 anos, vai assistir ela no recurso em nome dela. Então, vai fazer um recurso em nome da parte legítima, que é menor de idade, e vai assinar por ela, colocando comprovação ali que ela é a mãe e a menina é menor, certo? Então, ela vai representar por legitimidade legal, não por procuração. Ela vai entrar como responsável legal pela menor, Isso. né? Mas Isso aí. se não fosse o caso, por exemplo, não fosse a mãe, no caso, fosse sei lá, o David foi lá retirar o veículo. Nada. É isso que o Paulo está explicando. Não tem vínculo nenhum com a IP para contestar só porque foi lá retirar o veículo do local da autuação. Nada. O veículo só foi liberado porque tinha alguém habilitado para levar e não tinha outra implicação legal para que o veículo ficasse retido, entendeu? Era só a questão da direção irregular. Então, supriu o problema do ato administrativo, que era não ter habilitação, o veículo foi entregue para alguém com habilitação, né? Não sei se ficou claro aí, a Lucélia poder colocar no chat para a gente saber se ficou esclarecido. Foi um suporte nosso aqui, então, para a gente também ter certeza. Qualquer coisa eu volto, tá? Próximo, então? Vamos lá. Pode conduzir veículos sem placa em direção ao CRVA? Qual a alternativa para não ser multado ou guinchado? Isso foi um atendimento da própria ST, né? Que tem agora, daqui a pouco vai estar entrando uma pessoa deles ali para Langoni acabou de avisar. Obrigado, Langoni. Que a Daisy acabou discutindo, acho, com as meninas, né? E eu discuti com a Daisy a respeito, né? O que acontece? A pessoa perdeu a placa do veículo, estava conduzindo, perdeu a placa, se deu conta. Ela pode transitar, ela pode rodar até regularizar a situação? Eu preciso levar o veículo no CRVA para ter autorização, para levar na EPIV para fazer a placa. Pela legislação, não. Isso virou o wiki, então, né? Para deixar mais claro, né? Porque é uma dúvida do dia a dia, então a gente achou necessário colocar aqui, tá? Perdeu a placa do veículo, não pode mais rodar com ele. A única hipótese que pode rodar sem placa é veículo zero, dentro de um limite, se não me engano, de 15 dias, que é para emplacar, registrar o veículo. Então, o veículo não registrado, ele anda sem placa até que, dentro das regras específicas para isso, seja, então, registrado e emplacado. Então, na wiki a gente colocou, né? Não pode transitar em via pública sem placa. E essa é a resposta que o órgão de trânsito deve dar. Porque, de acordo com o Código de Trânsito, artigo 230, conduzir veículo sem placa é infração gravíssima, sujeita a multa, 7 pontos, e retenção ou remoção do veículo. Tá? Então, existe um artigo no CTB que diz que não pode. Então, a gente colocou uma orientação. O que fazer? Se foi roubada, furtada, registra o BO, solicita nova placa no Rio Grande do Sul, que procura um CRVA para fazer isso, ou em outro estado, procura o órgão de trânsito onde o veículo estiver. Tem wikis específicas disso, eu vou dar uma revisada quando o pessoal lá da DRV me der uma resposta. A Isabel ficou de me dar uma resposta após consulta com os universitários. E daí a gente coloca aqui, evite circular com o veículo. Eu não posso falar que pode, tá? Então, mesmo com BO registrada, não é permitido circular sem placa. O veículo pode ser guinchado e fiscalizado, pode ser autuado.
E pode ser, então, uma vez que não pode ser sanado o vício, a falta de placa, no local, ele pode ser levado a depósito, o depósito vai ter que ter uma vistoria só complica, taxa de depósito, taxa de remoção é a taxa de diária, enfim. Né? O BO não autoriza o trânsito do veículo sem identificação, devendo o deslocamento ocorrer somente para regularização quanto possível. E isso aqui a gente deixou meio sabonete, tá? E por que eu estou falando que o órgão de trânsito deve responder que não pode? Porque eu, Paulo Rogério, eu levaria meu carro no CRVA para fazer o negócio que é perto de casa, tá? Perdi a placa. Eu saio do Bonfim, subo e desço a ladeira e levaria ali. Eu não levaria o veículo guinchado, mas sou eu particular, tá, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? O órgão de trânsito diz que não. O cidadão, se ele quiser, ele vai, mas ele está ciente de tudo que pode acontecer com ele. O Langoni quer levar, ele vai sair de Capão e vai levar o carro lá em Tramandaí, no CRVA, porque está sem placa. É pela conta e risco do Langoni fazer isso. Em tese, ele não pode circular com esse veículo e ele pode ser autuado por isso, tá? Daisy, tu quer contribuir? Eu acho que já está ok. Vocês acham que o texto da Wiki ficou bom? Valéria, Langoni? Ficou bom. Então, é aquele negócio, né? A gente não pode orientar. Mas entre tu pegar o teu carro, chamar um guincho para levar para lá, tem muita gente que não tem seguradora, né? Daí tem que contratar um particular para fazer isso. Eu duvido que vai fazer. Daí vai depender da boa vontade, e é bem boa vontade mesmo, do agente de trânsito entender que ele acabou de fazer um BO e está indo na IPIV para fazer a questão da placa, tá? E daí fica na boa vontade dele de não autuar aquela pessoa ali. Beleza. Paulo, ficou bem claro que nós informamos, né, o que ele não pode fazer, né? E aí o restante, como você disse, é por conta e risco dele, né? A decisão que ele vai tomar, né, para levar o veículo. Tudo na vida. Eu posso ir ali tomar 2 litros de sorvete neste momento. E isso teria consequências, né, com relação a isso. Posso ficar gordo, posso contrair, eu posso ter intolerância à lactose e ter algum probleminha. Pode acontecer um monte de coisa na vida. Mas é isso. Estrangeiro com mais de 180 dias de estada, apresentado como condutor em uma infração, vai valer a data de vencimento da CNH dele ou a indicação será indeferida, já que passou os 180 dias? Vamos lá, Alexandre, eu agradeço a pergunta, tá? Foi uma pergunta bem interessante, tá? Eu vou fracionar novamente o raciocínio todo para tentar explicar da melhor forma. Então, o estrangeiro está aqui dirigindo com a habilitação do país dele há mais de 180 dias de estada. Então, ele tem algum comprovante, seja no passaporte dele, seja uma declaração, ou sei lá o que, já expirou os 180 dias. Então, essa pessoa ela não pode, segundo o nosso Código de Trânsito, ela não pode mais dirigir no Brasil. Ela teria que pedir uma equivalência da CNH dela e tirar uma CNH brasileira. Mas ele é apresentado como condutor em uma infração. Beleza. Se eu não sou habilitado, eu posso ser apresentado como condutor. Então, uma pessoa foi apresentada como condutor, ótimo. Daí, então, depois, lá a divisão de infrações vai analisar, a CMP vai analisar se ela vai ser definida ou não, tá? Então, alguém foi apresentado e calhou de ser uma pessoa com mais 180 dias de estado, um estrangeiro. Vai valer a data de vencimento do CNH dele? Não. Vai valer, a indicação será indeferida porque já passou 180 dias? Sim, depende da análise da área, mas sim, tá? E daí, então, pelo raciocínio, havendo assinatura conforme documento de identificação, formulário preenchido corretamente, a apresentação será deferida. Sim, na realidade, a apresentação dele vai ser deferida, porque não era o proprietário do veículo que estava dirigindo, entretanto, vai gerar um 621. Então, tá? Então, para estrangeiro, o chefe da divisão de infrações das antigas já balançou a cabeça ali. Então, para o estrangeiro, ele vai comprovar os requisitos, vai ser deferido, tá? O menor de idade vai ser deferido, a pessoa não habilitada vai ser deferida, porque tu tinha um formulário, apresentou o documento e disse, era a Joaninha, de 16 anos, estava dirigindo. Legal, aceito. Só que daí tem consequências. E as consequências
a infração do 621, se for identificado como um CNH estrangeira, mas que já passou o prazo, se já passou 180 dias, esse cara tem CNH? Não tem. O sistema vai apontar o 621, dirigir sem CNH, acho que é. E se o veículo pertencer, uma outra hipótese seria o veículo pertencer ao estrangeiro, né? E não for apresentado o condutor. Então, se não for apresentado o condutor, subentende-se que o proprietário é o condutor, e daí é um estrangeiro com mais de 180 dias, não tem CNH, leva o 621 também. Tá? Então, o raciocínio é esse. Qualquer pessoa pode ser apresentada, preencheu requisitos legais de formulário, está preenchido correto, documento de identificação do condutor e do proprietário, ela vai ser deferida. Mas tem consequências esse deferimento. Né? É o 621. Yuri? Ô Paulo, só complementando, a verdade ali o artigo 163, né? Dirigir sobre as condições do artigo anterior. Então, entregar o veículo à pessoa sem habilitação. Entregar o veículo à pessoa nas condições do artigo anterior, que seriam as condições do artigo 62, entendeu? Então, não muda nada se ele é um estrangeiro com a CNH vencida ou é o Paulo, brasileiro, com a CNH vencida. Tu está apresentando uma pessoa que não podia estar dirigindo, né, naquela data, a data que venceu a CNH ou a licença e a data que foi cometida a infração, né? Mas não importa se é estrangeiro, se não é estrangeiro, ou a pessoa está habilitada ou não está habilitada. Então, a pessoa entregou o veículo à pessoa não habilitada, a apresentação de condutor, ela não ocorre, na verdade, porque tu não tem como colocar no prontuário, né? Se não for habilitado. Mas nesse caso, tu vai gerar ali, como o Paulo falou, vai gerar artigo 63 ali, né? Entregar veículo à pessoa não habilitada. E aí continua sendo responsabilidade de quem está cometendo, né? Ele tem todo o direito de apresentar, essa pessoa como condutora, né? Só que vai acontecer isso, vai ser gerada uma nova multa. Eu vou corrigir, eu não fui atrás de ver, eu tive essa informação lá da própria DINFRA, mas eu corrijo ali para 163, né? Falou 163, tem inciso 163 porque ela entregou, né? Entregar. Mas daí eu corrijo ali. O pessoal me falou, eu não fui atrás, eu confiei cegamente. Tá. Yuri mandou no chat ali, mas não é levado em consideração a data da infração? Na data da infração, ele pode estar dentro do prazo. Se vier outra multa, caberia defesa, pois no momento a infração estava válida. Sempre tem que ver o fato gerador, Yuri. Então, se era o dia 179 e levou uma infração, vai ser levado em consideração. É o dia do cometimento, fato gerador, o cometimento da infração, pelo dia da entrada dele. Sim. Tá claro? Não é, eu tenho, porque entre ser lançada a infração e gerar a notificação, o prazo da notificação, esses prazos não contam. O que conta é quando eu entrei no país e quando eu levei a infração, tá? Essas são as datas que vão ser levadas em consideração ali pelo pessoal da DINFRA. Obrigado, Yuri. Foi bom tu ter perguntado. Alexandra, tá ok? Sim, é só que porque na Wiki tinha uma partezinha que dizia que ao condutor estrangeiro habilitado em outro país com visto de turista ou de cortesia em vigor, dispensa-se a obrigatoriedade de comprovante de entrada no âmbito brasileiro, observando-se unicamente a validade da carteira de habilitação estrangeira. Mais um Por visto? isso que eu tinha ficado com dúvida. De turista? É o que está na Wiki lá. Repete a Wiki, por favor. Ao condutor estrangeiro habilitado em outro país com visto de turista ou de cortesia em vigor, dispensa-se a obrigatoriedade de comprovante de entrada no território brasileiro. E aí observa-se unicamente a validade da carteira de habilitação estrangeira. Tá. Meu microfone está aberto? Tá. Vamos lá. O visto do turista permite a estada de até 90 dias, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 180 dias a cada 12 meses. Por isso que é dispensado.
porque o visto do turista é no máximo 180 dias. Então, legal, a pessoa tem visto, Alexandra, é os 180 dias igual, tá? Então, mas cabe uma melhoria na Wiki, Paula, eu acho, nesse aspecto aí, né? É dispensado do visto, a apresentação de outra comprovação, porque o visto tem a mesma validade, então acaba se cumprindo o prazo de 180 dias, então esse é o intuito do legislador quando foi escrito, é porque é a mesma coisa, digamos assim. Obrigado, Alexandra. Paula, se puder anotar e dar uma trabalhada nessa wiki, eu lhe agradeço. São poucos os casos de visto, né, que o Brasil exige, então são acho, só 3, se eu não me engano. Então, é por isso que ele está ali para ele é compensatório, né? Ele tem a mesma validade do que né, o registro de entrada de outros cidadãos estrangeiros, né? É só Estados Unidos, Austrália e Canadá, se eu não me engano, que precisam. Eu fiquei até curioso para ver aqui quem precisa. Quem precisa de visto no Brasil? Vamos ver o que o GPT me diz aqui. Visto cortesia para artistas, familiares. Visto de turismo, né? Para botar. Uhum. Estados Unidos, Canadá e Austrália. Cidadãos de países como China, Cuba, Iraque, não sei o que, também exigem visto. Mercosul, no Canadá, entrada. No Brasil tem a ver com a reciprocidade. Se eles pedem de mim, eu vou pedir deles também. Austrália, Canadá e Estados Unidos. Que loucura isso, né? Tem outros também aqui. Nigéria, Cuba, Honduras, Paquistão, Síria. Ou eu tô vendo errado. Enfim, mas é interessante. Legal saber. Muito bem. Por favor, Letícia. Vamos lá, próxima. Então, renasce aberto pela central e encerra automático em 30 dias sem movimentação. Essa aqui é uma que eu vou deixar em suspenso, tá? Porque o que acontece, Alexandra e pessoas, o que é um renasce aberto pela central? Pela central de serviços, que é o nosso site ali, e é um renasce, tem poucos serviços que a gente, entre aspas, permite ser abertos pela central, e um deles é o de segunda via. Então, Adriana Madeira foi lá, abriu um serviço de segunda via, muito provavelmente ela não pagou a taxa, tá? E o Renasce encerrou após 30 dias. Só que o pessoal da CCC, que é a Cadastro de Condutores, o Sandro, ele não tinha ciência, não tem ciência dessa regra sistêmica, então ele está vendo com a Procergs o motivo de existir essa regra do Renasce encerrado após 30 dias sem movimentação. Pode ser relacionado à taxa e como o sistema foi construído? Pode, tá? Porque a taxa, antes que não tinha, anos atrás ela não tinha data de validade, ela passou a ter, mesmo vencida poderia ser cobrada, agora não mais. Uma taxa vencida não pode ser paga, tem que ser gerada uma nova. Então, talvez esteja vinculado a isso. Talvez, mas a gente não sabe. Então, das duas, uma. Já digo que virá alguma coisa no Equipes depois que eu tiver a resposta do pessoal da CCC, porque pode ser erro sistêmico ou uma regra sem embasamento, tá? Que vai ser retirada, ou será uma regra que foi colocada, mas que o cidadão não está sendo avisado. Porque nas telas que nós temos na Wiki, a respeito do serviço de segunda via pela central de serviços, não tem esse aviso ao cidadão. Você tem até o prazo da guia para pagar, se não encerra. Você tem 30 dias, se não encerra. Isso não está claro para o cidadão e a gente vai trabalhar isso em breve, tá, pessoal? Mas eu vou pedir desculpas porque eu não fui rápido o suficiente com vocês, até porque o colega está tendo que averiguar com o Procergs, né, com os analistas da Procergs que desenvolveram o sistema, o motivo desse encerramento, tá? Então, peço desculpas, mas estamos trabalhando, o transtorno é passageiro,
logo mais chegamos com respostas, tá? Deixa eu agora voltar à primeira, se me permitem, tá? Que a gente vai falar, né, Letícia, sobre a CNH do Brasil, que é, na realidade, vai ser mais um tira-dúvidas de vocês, um pinga-fogo. Vocês vão perguntar alguma dúvida agora, se vocês tiverem, porque novidades em si nós não temos. Mas, por que a gente trouxe isso? Porque é necessário fazer um reforço, tá? Reforço. E não é nem sobre este reforço, não foi nem sobre a CNH do Brasil, o processo de habilitação em si, mas sobre a renovação automática da CNH. Tá? Aí vamos ao wiki. Acho interessante vermos a wiki, porque a renovação da CNH, ela traz que existem regras. Tem uma regra etária, tem uma regra de estar vinculado lá ao RNPC, de não ter infração em 12 meses, tá? O limite etário está aqui, tá? E vocês vão me perguntar se vocês têm dúvidas a respeito disso, tá? Só que, ainda que nós temos regras, ainda temos lacunas não respondidas pelo SERPRO Senatran. Como, por exemplo, não pode ter infração em 12 meses. Qual que é a janela de 12 meses? É da data de cometimento da infração, do lançamento da infração, recorre, ou é da pontuação, né, da confirmação da autuação. Nós achamos que é lá da data do cometimento, mas não temos certeza porque não sabemos a regra do jogo. Essa janela, se por acaso em 30 dias da renovação liberar, legal, RNPC liberou, porque o cara fez cadastro, porque aquela infração ali, ela caiu, digamos assim, os 12 meses, vai renovar automático? A gente não sabe. Entre uma ou outra coisa que agora não me vem à cabeça. Então, tem regras que a gente não sabe lá do sistema, tá? O que a gente sabe, e sim deve responder ao cidadão, é o que está na wiki. Que existem regras etárias. Então, há um condutor de 50 a 69, que a renovação só pode ser uma vez. Aos mais de 70 não tem renovação automática, deve ir no CFC. Não se aplica a condutores enquadrados quando houver recomendação de médico, blá, 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 blá. Quando não existir exame toxicológico, não sabemos quando se também o sistema venceu minha CNH hoje, o sistema vai ficar buscando, tem exame toxicológico? Não tem. Tem exame toxicológico? Não tem. A gente não sabe ao certo, sabe? Não dá para cravar na pedra como é que está o sistema funcionando, tá? Então, a gente deve falar a regra para o cidadão. Tu tem dúvida? Tem. O que precisa? Precisa disso, disso e daquilo. A gente pode falar. Mas o que é RNPC? RNPC é isso, isso e isso. Vai estar lá na wiki. Mas eu tenho dúvida se eu estou no RNPC. Por que não entrei no RNPC? Por que a minha infração não sei o quê? Aí é ver com o SERPRO. Já te passo a palavra. A gente tem que orientar o cidadão olha, seguinte, para conferir se tu está enquadrado ou não, ou se a sua CNH vai ser renovada automaticamente ou não, é lá com o SERPRO, porque a gente não enxerga isso aqui. Agora, a gente não pode cravar na pedra. O seu caso, sim, tu deveria. Então, Joaninha, o Langoni diz, eu estou na RNPC, não tenho infração, não tenho isso, mas não renovou. Você tinha direito, foi erro do sistema. Não podemos falar isso, tá, gente? Não podemos. O sistema não é nosso. As regras nós não sabemos ao certo, tá? Como o sistema dele está se comportando. As regras a gente sabe, fora essas questões de fato de datas, enfim, a gente não sabe como o sistema está se comportando. Então a gente não pode falar, legal, tu tem direito, recorre lá. Não. Verifica o seu caso, as regras são essas, verifica o teu caso lá. Mas eu acho que sim, o que tu acha? Eu não acho nada, eu não consigo enxergar ver se o Langoni tem direito ou não tem. Porque no meu sistema aqui do Detran, a gente não consegue enxergar isso, tá, gente? Langoni, quer complementar? Não, tranquilo, Paulo, é isso aí mesmo. Então fica o recado para vocês Paulo, todos. Só para complementar que isso que tu falou serve para todos os serviços, né? A gente costuma ver no presencial as pessoas pedindo, mas o que eu escrevo? O que eu digo? Não, né? A pessoa que tem que escrever,
Nós não escrevemos no requerimento, tem que ser com a letra dela, ela pode até sair da unidade e pedir para alguém lá fora preencher para ela, mas ninguém de nós pode fazer, tá? E acho que era isso, é bem importante, porque a gente costuma receber esse tipo de perguntas ali no presencial, então serve para todo tipo de serviço. Só que os nossos serviços a gente tem mais controle, Fábio, e a gente pode dizer que sim, a pessoa tem prazo, sim, um genitor pode defender a menina menor de 16 anos, porque a gente sabe as nossas regras. Lá, nessas questões da CNH do Brasil e renovação automática dessa CNH, isso ainda não está claro para a gente busca e eu até não, depois que o Sandro voltou de férias, eu não incomodei ele, mas eu vou incomodar. Paula, se tu quiser incomodar, incomoda também. Mas porque a gente precisa ter um pouco mais de clareza. O condutor é nosso, a CNH é nossa, o registro está aqui, e a gente não consegue orientar para ele que, meu querido, venceu, espera 5 dias, espera 3 dias, espera uma semana, espera... Não, porque a gente não pode cravar na pedra que vai ser renovado ou não, e a gente não pode nem orientar, meu querido, não renova. Porque é optativo para o condutor. Venceu a CNH, ele pode ir no primeiro dia no CFC. Ou ele pode ir antes de vencer no CFC. A renovação via CFC com exame médico, ela permanece como opção para o cidadão sempre. Só que hoje o sistema, em algum momento, ele renova automático. Com as regras que estão lá, a gente não sabe. Tá? Então... Sistema, quando a gente sabe a regra com o nosso aqui, a gente tem mais poder sobre ele, a gente consegue informar, Letícia. Paulo, o que eu vejo assim dos atendimentos, e a gente tem um cuidado que a gente vai ter que ter, e aí o pessoal do atendimento, né, ninguém melhor do que cada um de vocês, acho que tem que ter esse feeling, assim, para responder sem trazer nada que não esteja na nossa, né, competência, ou enfim, né, com o que nós temos aqui na Wiki, mas mostrar para as pessoas que tem essas regras, porque simplesmente a gente dizer que é com, né, Senatran é ruim também, porque fica uma imagem, parece que a gente está, né, passando, mas assim, olha, realmente é com eles, porque o sistema é deles, eles colocaram regra tal, tal e tal. Além disso, você vai ter que ver com o próprio órgão para tentar identificar se há alguma outra coisa, né? Então, assim, é uma sutileza, eu acho, de atendimento, né? Para a gente não falar nada a mais do que a gente pode falar, mas também mostrar para as pessoas, né? Que realmente é com o Senatran, que a gente não está fazendo um corpo mole de passar, porque às vezes fica, né? Eu acho que no atendimento, eventualmente, fica essa coisa, né? Mas eu estou aqui falando com vocês e vocês estão me jogando para o Senatran, né? Então, assim, eu acho que é uma delicadeza do atendimento, né? Que a gente tem que perceber, né? E falar, medindo muito as palavras, né? Mas eu acho que deixar claro algumas coisas para as pessoas, né? A gente sempre vai dizer a informação que a gente tem de certeza. E a informação que a gente tem os estados respectivos do Detran não realizam a renovação automática. Por ser um serviço federal, feito lá na Base Nacional de Condutores, as regras são deles, o sistema é deles, a gente não pode falar. A gente pode falar o que a gente sabe. Então, tenho direito, mas a CNH não atualizou. Tem há bastante tempo essa wiki aqui, né? Cara, vai lá e fala com a Senatran. Mas não crava na pedra pro cara, você tem direito. Olha, pelo que você disse, parece que está tudo ok, mas verifica lá com eles. É diferente de falar, reclama lá porque é erro de sistema. Tá? E isso houve um atendimento, o pessoal da ST está aqui, houve um atendimento eletrônico em que foi dito isso. Olha, foi erro sistêmico. Não foi erro sistêmico, a gente não sabe se houve erro ou não. Tá? Entre a pessoa falar, entre a Letícia falar, olha, eu tenho uma casa em Orlando, eu vivo de renda. A Letícia pode falar tudo o que ela quiser e eu posso concordar ou posso não concordar, sabe? Eu não sei se é verdade ou não. Letícia ou qualquer pessoa, né? Então, se ele falar, mas eu tô na RPC, eu não tive infração. Daqui a pouco, quando a gente olha, deixa eu ver, entra lá, olha, tem o registro de infração. Daí a gente já corta a pessoa na hora, é o seguinte, eu não sei como o sistema dele está vendo lá, mas pela regra, tu tem uma infração. Então, em tese, tu não tem direito. Como o sistema... Agora, por que em tese? Paulo, tem uma infração lançada no Acre. Eu estou conseguindo enxergar essa infração
do Acre, que é menos de 12 meses, mas o RNPC dele está ativo. Eu não sei como o sistema deles funciona. Pode ser que tenha alguma questão ali que ou deu um benefício ou tirou o benefício daquela pessoa que a gente não conhece. Então, a gente pode falar, olha, tem uma infração, olha, tem isso aqui. Parece-me que não. Mas veja lá, mesmo que a gente ache que ele não tem direito, olha, tira a dúvida lá, entre em contato diretamente. Basta a gente falar isso. Então, ao pessoal da ST e a todos, como a Fábio disse, tá? Não deem respostas sobre o que a gente não tem certeza. Não, né? Tanto que essa questão do genitor, esse caso de Pelotas veio, houve um suporte, elas orientaram corretamente, a gente está trazendo para vocês aqui. Houve uma, como chama, a questão que o Langoni trouxe também do não penalmente imputável, sei lá o que entre 16 e 18 não pode, uma hipótese que eu tinha trazido, não sabia, né? Então, houve toda uma conversa e foi dada a informação correta para Pelotas. As meninas fizeram um bom trabalho. Não inventem, porque vocês acabam com se arriscando a dar uma resposta errada, não passa a faixa, senão o erro vai ser de vocês. Se a wiki estiver incorreta, eu digo sempre, a wiki está incorreta é problema meu. Ah, mas a Lucélia foi lá e respondeu errado. Estava na wiki? Estava. Que pena. Errei a wiki. Lucélia, desculpe. O mesmo acontece quando o cidadão pergunta, né? Tá, mas então, e se eu entrar na justiça, será que eu ganho? Nós não podemos indicar de forma alguma. A gente não sabe como é que vai funcionar lá. Então, entra nesse quesito pode. Também. Primeiro tem que entrar na via administrativa. Isso faz parte do direito em si. Tu tem uma negativa da administrativa para entrar via judicial, e é direito do cidadão, daí é judiciário, pode fazer o que tu quiser. Vai entrar no JEC, vai entrar nisso, vai entrar no STF, tu é pessoa competente, para fazer isso, para entrar, o teu caso é isso, tu vai entrar com advogado, não vai, não é problema nosso. Eu vou entrar por procurar os meus direitos, é teu direito buscar o judiciário para resolver uma divergência que tu tem com o órgão de trânsito, que administrativamente não aceitou um pedido teu. É direito. Vai ganhar? Não sei. Depende da argumentação do advogado, depende do caso. Pode ser que sim. Pode ser que a gente mude um procedimento nosso devido a diversas ações que o Detran teve, do entendimento incorreto. Pode. A gente pode estar errado nas nossas decisões administrativas aqui também. Nada impede. Tem casos, principalmente de... não sei se Alvorada ou Cachoeirinha, não sei o quê. Em Porto Alegre teve também de um monte de gente entrar via judicial porque um pardal tinha eu lembro que o caso de Porto Alegre, uma saída de posto de gasolina e tinha uma faixa de ônibus, corredor de ônibus. Então a pessoa saía do posto de gasolina e passava e um pardal pegava, tá transitando pelo corredor de ônibus, transitando o corredor de ônibus. Eles baixaram de ofício depois de tanta contestação, inclusive contestação judicial. Ali na Cavalhada, eu acho. Enfim, é direito. Mas da mesma forma falar que... de prática. Eu morava ali na Cavalhada e eu tive vários recursos deferidos, né? Claro que na época nós tivemos reuniões lá na EPTC, né, para demonstrar a situação, que o cidadão era obrigado a fazer o posicionamento, porque para te converter à direita, tu precisa te posicionar na direita, né? E para sair do lote lindeiro, tu precisa sair pelo espaço mais curto possível para converter na avenida. Então, houve ali vários deferimentos, né? Mas como era uma multa, nesse caso específico, era uma multa de monitoramento eletrônico, né? Era uma situação mais complicada, porque não havia o agente ali para argumentar, né? Mas sim, tem razão, a IPTC baixou de ofício vários AITs nesse caso. Então, o serviço público erra e pode, então, de ofício, né, baixar, ser usado mesmo, né? Enfim. Langoni, obrigado. O caso da Cavalhada foi porque uma prima da Mariana levou algumas multas também ali
Mesmo caso, eu lembro que teve uma comoção, a galera se juntou toda e protestos e não sei o que, foi bem interessante. Enfim. Gente, o Wesley está aqui, ele disse que é referente à CNH do Brasil. Wesley, tem mais alguma coisa referente à CNH do Brasil? O pessoal, tem mais alguma coisa referente à CNH do Brasil que é necessário que a gente esclareça aqui, ou damos por encerrada aqui a live? Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Da falta de novidade que nós temos, porque encerrou. Se o pessoal está trazendo alguma dúvida específica que vocês não estão conseguindo entender, ou não, a gente pode tentar buscar informação. É agora. Fábio e Wesley podem... Tem alguém com obra aí perto, hein? Foi eu. Vou botar a impressão, sou eu. Tava uma bateção aqui atrás. Então tá, gente. Eu acho que era só porque o Wesley não se manifestou mais. Eu agradeço bastante a presença de vocês aqui. Dessa vez, né, porque a gente fez uma livezinha em janeiro, dessa vez um pouco mais calmo, né? A live de janeiro foi só sobre a CNH do Brasil, sobre todo aquele rolo lá. Agradeço também a gente ter feito no dia 23, né, mas teve período de carnaval, teve um período prévio que a gente não pôde fazer, né? Então, agradeço todos vocês aí. E se o Wesley estava digitando alguma coisa, Wesley, vem alguma coisa daí? Não? Eu acho que não. Letícia, Langoni, colegas, eu me despeço de vocês, então, agradecendo a presença, me colocando à disposição de algo que eu possa ser útil. Um abraço a vocês. Um abraço, pessoal. Boa tarde, tudo de bom, bom trabalho. Tchau, tchau. Cada foto. Beijo, gente. Foto. Peraí. Tem a foto. Tem a foto. Tem a foto. Peraí. Abram as câmeras, pessoal. Lucélia, vocês participaram? Abra a câmera aí. Fechar o chat aqui. Olha lá, então vamos em Valéria, cadê? Deise, abre a câmera, Deise, passa perfume. Aí, 1, 2, 3 e...